Como saber se eu estou no caminho certo profissionalmente? Quem nunca fez essa pergunta para si mesma, não é mesmo? Nossa, gente, eu já fiz essa pergunta para mim mesma muitas e muitas vezes. E pode ser que talvez você esteja trabalhando numa empresa, talvez você esteja pensando em mudar de carreira, você esteja começando a empreender, em construir algo novo. E aí, naturalmente, surge aquela dúvida. Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que esse realmente é o meu caminho profissional? E eu quero começar esse vídeo te trazendo uma verdade que pode ser que traga um certo alívio para o seu coração. A maioria das pessoas acha que existe um caminho certo, onde tudo faz sentido, onde não existem dúvidas, medos e inseguranças. Mas a gente sabe que na prática a vida não funciona dessa forma. O nosso caminho profissional não funciona dessa forma. Então hoje eu quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo alguns sinais que na minha visão mostram que você pode estar num caminho profissional alinhado com você. O primeiro sinal é: o caminho profissional que você está te pedindo crescimento. Existe uma ideia muito romantizada de que o caminho certo é o caminho confortável, mas eu percebo exatamente o contrário. Muitas vezes o caminho certo é aquele que exige crescimento, que nos pede crescimento. É aquele caminho profissional que vai te convidar a desenvolver novas habilidades, que vai te obrigar a amadurecer, que vai te mostrar partes suas que você ainda precisa trabalhar. Quando eu paro para olhar para os momentos da minha vida que eu mais cresci profissionalmente, quase nenhum deles foi confortável. Então, um sinal de que você pode estar no caminho mais alinhado profissionalmente é: este caminho está fazendo você crescer, mesmo que esteja desconfortável. Porque é muito comum, veja se você já não se viu nesse lugar, das coisas estarem ali desconfortáveis profissionalmente. E aí, justamente por causa desse desconforto, você começa a pensar: não é pra mim, porque tá desconfortável, tá difícil, então não é pra mim. E aí eu convido você a refletir. Será que esse desconforto não são convites de crescimento? Porque se esse desconforto que você está sentindo no seu caminho profissional, no final das contas, são convites da vida, fazendo você crescer em todos os níveis, crescer profissionalmente, crescer emocionalmente, crescer em níveis de habilidades, talvez seja exatamente isso que você precisa, e que isso não quer dizer que você não está no seu caminho profissional. E muito pelo contrário, você está no seu caminho profissional. Porque se você estivesse ali num caminho profissional que não te leva para esse lugar de crescimento, que te mantém ali num lugar de inércia, talvez eu te diria: será? Aí sim, eu te convidaria a se questionar: será que você realmente está no caminho mais alinhado para você profissionalmente? Mas se esse caminho tá te convidando a crescer, saiba que você está no caminho mais alinhado para você. O segundo sinal é: você se sente mais viva nesse caminho. Não necessariamente feliz o tempo inteiro, mas você se sente mais viva. E esse é um ponto importante que eu quero trazer para vocês, porque muita gente busca essa felicidade constante, mas talvez o que a gente precisa buscar é essa vitalidade, que existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque essa busca dessa felicidade constante, quando a gente tá no nosso caminho certo profissional, ela é uma ilusão. Agora, a vitalidade é você sentir que existe vida dentro daquilo. Você pode estar cansada, você pode estar enfrentando os desafios, mas existe uma sensação de significado, existe uma sensação de presença, de sentido, de ter vida mesmo naquele caminho profissional. Você para e olha: ok, por mais que existam dias que eu tô afim de trabalhar, dias que eu não tô afim, dias que são mais fáceis, dias que são mais desafiadores, isso me dá vida. E isso vale muito mais do que você ficar nessa busca de: vou achar um caminho profissional que eu fique feliz, que eu acorde feliz todos os dias. Isso é uma ilusão. Mas saiba fazer essa diferenciação.
se esse caminho me dá vida, apesar de todos os altos e baixos que existem em qualquer caminho profissional, este é um sinal de que você está num caminho mais alinhado profissionalmente para você. O terceiro sinal é: você não consegue parar de pensar sobre isso. E o que eu quero dizer aqui? Vou deixar uma coisa clara aqui para vocês não bagunçarem o que eu quero trazer aqui para vocês. Não é sobre, nossa, então o caminho profissional mais alinhado para mim é aquele que eu fico pensando o tempo inteiro, que aquilo domina a minha vida inteira, para além da vida profissional. Então, se é isso, esse é o meu caminho profissional mais alinhado? Não. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso é que normalmente aquilo que é mais alinhado para nós, os temas, as áreas, os interesses, eles sempre são coisas que permanecem ao longo do tempo nas nossas vidas. Percebe uma coisa? Existem temas que passam pela nossa vida e existem temas que voltam e voltam de novo. Existem assuntos, interesses profissionais que continuam batendo na nossa porta. E isso é uma pista. Porque nem toda insistência ali, da nossa alma deve ser ignorada. Inclusive, nenhuma insistência da nossa alma deve ser ignorada. Então, quando eu digo para vocês que o sinal é você não consegue parar de pensar sobre isso, é que normalmente esses temas profissionais que nos interessam, esses talentos, essa coisa que nos chama mesmo, normalmente ela sempre volta. Então estejam atentas a isso que está sempre voltando, essas oportunidades profissionais, esses interesses profissionais, essas vontades profissionais que permanecem na sua jornada, que sempre estão voltando. Vou trazer um exemplo meu, por exemplo, a arte. A arte é uma coisa que sempre volta, é um desejo que sempre volta, que sempre permanece. O próprio YouTube aqui, o gravar vídeos, eu desde quando eu sou novinha, eu amo gravar vídeos. Quando eu era mais jovem, porque eu sou uma jovem senhora, mas quando eu era mais jovem, eu tinha câmera, porque na época os celulares não tinham câmera, essas coisas, mas a gente tinha as câmerazinhas, as TechPix e tal, e eu tinha minha câmera digital, e eu levava ela para todos os lugares, e eu ficava gravando tudo, e entrevistava as pessoas, eu amava ficar gravando vídeos, entende? Então, esse desejo pelo canal no YouTube, por exemplo, sempre foi um desejo que permaneceu comigo e que voltava sempre. Então, esse é um exemplo prático para vocês estarem atentas a esses sinais do que sempre volta, do que você não para de pensar. Isso são sinais claros de que você tá no seu caminho certo profissional, ou esse às vezes você não tá, mas tem uma coisa ali que tá sempre te chamando, que sempre predomina ali. Esse pode ser o caminho mais alinhado profissionalmente para você. O quarto sinal é: você está mais alinhada com quem você é. E eu vejo que esse sinal é um dos mais importantes para você se atentar, porque ele fala muito sobre sucesso. E sucesso profissional é sobre alinhamento à sua natureza. É quando existe menos distância entre quem você é e a forma como você trabalha, o seu caminho profissional que você está construindo. Aqui você não precisa fingir ser outra pessoa, você não precisa sustentar um personagem, não precisa viver uma vida que vai completamente contra a sua natureza. Quanto mais alinhamento existe entre a sua natureza e a sua construção do seu caminho profissional, maior a chance de você estar construindo algo sustentável para você e para a sua vida. Então aqui eu vejo que é importante que você pense o que é sucesso profissional para você, porque muitas vezes a gente tem uma visão de sucesso profissional que não é a nossa visão, é uma visão que foi ensinada, é uma visão de crenças de outras pessoas, de crenças sociais, e que aquilo vai completamente contra o que você acredita.
Então, eu vejo que aqui é muito importante que você tenha essa consciência. O que de fato é sucesso profissional para mim? Porque, de repente, uma pessoa vê como sucesso profissional construir uma carreira dentro de uma empresa multinacional. E outra pessoa quer construir o seu negócio, empreender com um artesanato. Percebe que são caminhos diferentes e que os dois podem ser bem-sucedidos. Mas você precisa ter consciência do que é sucesso para você. O que é uma visão de sucesso profissional para você? Uma rotina de sucesso, uma forma de trabalhar de sucesso, resultados, né? O que você quer construir. Então, você precisa ter consciência disso para que você consiga justamente fazer essa análise do quanto o que eu sou, a minha natureza, está alinhada com o caminho que eu estou construindo profissionalmente. Tive que acender a luz aqui porque já está escurecendo bastante. E vamos ao quinto e último sinal. O quinto sinal é: você tem medo de perder o que você está construindo. Sim, eu sei que esse sinal pode parecer um pouco estranho, mas pensa aqui comigo. Quando algo realmente importa para você, naturalmente você sente medo. Você sente medo de não dar certo, você sente medo de falhar, você sente medo de perder. Porque por trás dos nossos medos sempre estão os nossos desejos. Então, quando uma pessoa me fala: eu tenho medo disso porque isso é importante para mim, isso é um grande sinal de que sim, essa pessoa ela tá alinhada com aquele caminho profissional. Aquilo é importante para ela. Então, eu vejo esse sinal como um ótimo sinal direcionador, porque normalmente a gente não sente medo de perder aquilo que a gente não valoriza. Pode perceber, se tem coisas ali que você não valoriza muito, que não importa muito para você é indiferente, tanto faz. Então, se você tá num caminho profissional que existe essa sensação de indiferença, se você perder ali aquele trabalho, se aquele trabalho de repente deixar de existir ou não, para você não vai fazer diferença nenhuma, não existe medo, então provavelmente esse não é o caminho mais alinhado para você. Agora, se você tá num caminho profissional que existe medos, é normal a gente sentir esses medos, saiba que esse pode ser um sinal de que sim, você está alinhada com este caminho. E que, normalmente, esses medos estão apontando desejos que você tem dentro desse caminho profissional e também apontando que isso importa para você. E justamente por isso que você não quer perder isso. Então, se hoje você tá com esse questionamento, será que eu tô no caminho certo profissional? Ao invés de se fazer essa pergunta, eu te convido a refletir. Através desse trabalho que você está hoje, você está construindo uma vida alinhada com quem você é, com quem você deseja ser e o que você deseja realizar? Porque veja bem, ninguém consegue garantir o que é uma escolha certa e o que é uma escolha errada. Mas você consegue sim observar se o seu caminho profissional está alinhado com os seus valores, com os seus talentos, com aquilo que é leve para você, com aquilo que faz sentido para você, com quem você é e com quem você deseja se tornar. Isso é possível de se fazer. Então, pegue esses sinais, veja se você está alinhada com eles. E além disso, eu separei algumas perguntinhas para vocês se fazerem que vão ajudar vocês a ganharem essa clareza. Então pega um papel aí, pega uma caneta e bora lá. Vou trazer aqui para vocês. A primeira pergunta é: o que essa experiência profissional está me ensinando hoje? Ela tá te fazendo crescer? A segunda pergunta é: quem eu estou me tornando ao trabalhar com isso? Isso está alinhado comigo e com o que eu acredito? O que existe aqui nesse trabalho que gera vida em mim? E o que existe aqui nesse trabalho que me drena? Se o medo não existisse, eu continuaria caminhando nessa direção? E por fim, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer e que sempre traz muita clareza para mim quando eu faço essa pergunta para mim mesma é: se não houvesse essa questão de dinheiro, de crenças, se tudo fosse completamente ilimitado, você ainda continuaria trabalhando com isso que você trabalha hoje? Se existisse um mundo onde você fosse assim,
você tivesse dinheiro infinito, tempo infinito, e você tivesse toda a liberdade de escolher, o que você escolheria? Você ainda seguiria fazendo o que você faz hoje? Essa pergunta, normalmente, ela é bem direcionadora quando a gente faz. Então, respondam essas perguntas, porque normalmente elas já trazem bastante clareza em relação a esse questionamento de será que eu tô no caminho certo profissional para mim? E se atentem aos sinais que eu trouxe no vídeo, porque eles também vão trazer muita clareza e direção para esse questionamento. Por fim, eu não acredito que exista um GPS ali da vida dizendo exatamente qual que é o caminho certo e perfeito para você profissionalmente. Inclusive, eu acredito que o nosso caminho profissional, ele não é fixo. Ele vai se transformando ao longo das nossas vidas conforme nós vamos nos transformando internamente também. Mas eu acredito que existam sim sinais. E talvez o maior sinal seja você perceber se você está vivendo uma vida cada vez mais alinhada com quem você realmente é. Porque o caminho certo não é aquele onde não existem dúvidas, não existem desconfortos, não existem altos e baixos. É aquele onde existe verdade. E quanto mais verdade existe, mais fácil fica você confiar nas suas próprias decisões. Então, se esse vídeo te trouxe vida, te trouxe consciência e clareza, eu convido você a curtir para fazer com que ele chegue a mais pessoas e, consequentemente, gere vida a mais pessoas também. E se você se interessa por conteúdos de autoconhecimento, espiritualidade, bem viver, eu te convido também a se inscrever, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, e ativar o sininho para você receber uma notificação sempre que chegar vídeo novo. E eu te vejo no próximo vídeo.